conversar, cantar e até trabalhar. A voz é usada para diferentes propósitos. Para os professores, por exemplo, é a principal ferramenta de trabalho. Kátia é professora há cerca de 20 anos e sabe muito bem a importância da voz na profissão. Mas, por ter uma rotina intensa, acabou tendo problema nas cordas vocais. Durante o processo de sala de aula, são 30, 40 alunos e esses alunos eles falam muito o tempo todo. Então, para que muitas vezes eu seja ouvida, eu preciso alterar essa voz. Eu trabalho 60 horas por semana, pelo período da manhã, tarde e noite. E o meu instrumento de trabalho, meu principal instrumento de trabalho é a minha voz. E o uso excessivo da voz fez com que eu tivesse já alguns problemas, né? E até a princípio eu acreditava que poderia ser um nódulo, um cisto ou algo pior. Mas foi algo mais simples, da qual então eu busquei ajuda médica e entendi que nós podemos então sim ter cuidado, e todo esse cuidado ele ajuda, ele previne para que a gente então consiga ter a manutenção saudável da voz. Usar a voz com muita intensidade e frequência pode desenvolver algumas doenças. Por isso, especialistas na data de 16 de abril, Dia Mundial da Voz, aproveitam para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde vocal. É o que explica a fonoaudióloga Sinara dos Santos. Todos devem cuidar da sua voz, porque a voz exatamente, a voz é o nosso instrumento. Sejamos nós, como eu e você, profissionais da comunicação, ou uma pessoa que usa, porque a gente usa a voz para falar com os filhos, para falar com o marido, para falar com as pessoas, para falar com as pessoas no meu trabalho, enfim, a voz é um instrumento de relação com o outro. É claro que o profissional da voz, a gente sempre conclama os profissionais da voz, quem? Professores, principalmente, que são os que mais adoecem a sua voz, né? Os que mais têm doenças ocupacionais, decorrentes mesmo de ser professor, jornalistas, telejornalistas, atores, atrizes, advogados, enfim, todo mundo que usa profissionalmente a voz, é claro que merece uma atenção especial, porque sua voz, justamente por isso, é mais utilizada, portanto, pode sofrer um desgaste maior. Mas a campanha da voz é para todos, todas as pessoas, aquelas que usam profissionalmente e para qualquer cidadão, qualquer pessoa comum que realmente nem utilize a voz no seu trabalho, mas é difícil isso, porque o tempo todo a gente usa a voz. Ao apresentar alguns sintomas persistentes e diferentes do habitual, é necessário buscar ajuda profissional. Rouquidão, que a gente está falando muito sobre isso nessa campanha, rouquidão não é normal. Qualquer rouquidão que uma pessoa tenha, né, que perceba que a sua voz mudou e está rouca, ela deve, mais ou menos por 15 dias, que ela persista por 15 dias ou mais, a gente tem que procurar um fonoaudiólogo ou um médico otorrinolaringologista para averiguar o que está acontecendo. Você começa com a voz muito legal na segunda-feira, na terça ainda vai. Quando chega sexta-feira, você já não tem mais voz. Ou você dá aula de manhã e à tarde, chegando no final do dia, você não quer falar mais com ninguém de tão cansaço que você tem na sua voz. Então, isso é muito recorrente. E esses sintomas que eu acabei de falar, esses sinais, é que a pessoa já está... É aquilo mesmo, né? Acendeu a luz, eu preciso procurar alguém, um especialista, para que ele possa me orientar de uma maneira favorável. Mas a prevenção ainda é o melhor caminho. Por isso é recomendado se ter uma alimentação saudável e principalmente beber muita água. Um corpo bem cuidado é uma voz bem cuidada. Então, assim, o mais importante de todos, que a gente sempre fala, todas as dicas, todos os anos, mais importante, hidratação. É extremamente importante tomar água. Quanto? 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Para os profissionais da voz, o ideal é que a gente, por exemplo, ao professor especificamente, que ele vá beber, ele leva sempre uma garrafinha para a sala de aula e ele vai, enquanto vai dando aula, vai bebericando, ou seja, vai tomando água em pequenos goles. Então, a água, eu diria que é a grande amiga da voz. Aí a gente tem, por exemplo, alguns alimentos que são positivos. A gente sempre fala maçã, porque contém pectina, mas qualquer fruta, porque o ato mastigatório faz com que a voz projete no ambiente. E aí, por outro lado, a gente tem os nossos inimigos, alguns grandes inimigos, por exemplo, o cigarro. Inclusive,
os cigarros eletrônicos, que hoje estão na moda, achando que não prejudica, mas prejudica sim. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.